Então, o direito tributário, conforme nós estamos analisando aqui agora, ele passa por uma fase que é a fase do PAF, que é o procedimento, o processo administrativo fiscal. Esse processo administrativo fiscal, ele é feito aonde? Aonde ele é feito? No órgão arrecadador daquele tributo. Então você veja que há uma mistura entre órgão arrecadador e órgão julgador. Concorda comigo? Mesmo que as pessoas que façam a fiscalização sejam umas e as que façam o julgamento sejam outras, há uma mistura, porque tudo é feito no mesmo órgão. E a tripartição de Montesquieu, ela dizia que o poder não pode ser uno, porque ele sendo uno, se misturam as funções. Então a tripartição de Montesquieu, ele divide os poderes, tanto é que ele divide executivo, legislativo e judiciário, justamente porque o poder uno, as funções tendem a se confundir entre si e a se misturar, por mais que você não queira. Então, dentro do mesmo órgão, você tem o fiscalizador, o arrecadador e o julgador. Certinho? Entendido? Esse é o PAF. Agora eu pergunto a vocês: o procedimento administrativo fiscal, ele é uma fase de conhecimento do direito tributário? Pode representar, pode se igualar a uma fase cognitiva, de cognição, de conhecimento do direito tributário? Por que você entende que sim? É um pontapé inicial, né? Eu acho que ele funciona mais como uma análise, tipo um inquérito. Não, tipo inquérito é diferente. Não, eu entendo porque assim... Eu estou falando fase de conhecimento, fase cognitiva, propriamente dita. Fase de conhecimento, fase cognitiva, ela dá decisão de mérito. Inquérito, ele apura fatos. Se bem que essa decisão aí não é assim, válida, né? Ou seja, é uma decisão que não decide ainda por conta do aconteceu. Sim, mas vamos imaginar aqui agora que o CARF tenha tomado uma decisão, no caso que nós falamos anteriormente, e essa decisão tenha sido favorável ao contribuinte, tá certo? A partir desse momento, fica praticamente o fisco impedido de ajuizar uma ação de execução fiscal. Que não vai gerar o título. Que não vai gerar o título. Então, se você pensar em decisão, nesta modalidade, ele tem poder de decisão. Aí é. Deu para entender? Então, a cognição dele, o conhecimento dele, o processo de conhecimento, o processo cognitivo dele, de mérito, ele pode ser comparado? Entende que sim? Quem mais entende que sim? Quem é? Quem é gente que entende de sim? Quem é? Acho que sim também. Você acha que sim, mas não sabe por quê? Ele tem as provas, ele tem o contraditório. Mas ele é feito dentro do órgão. Sim, mas é isso. Ele vai ter a oportunidade de apresentar sua ampla defesa, seu contraditório. O contribuinte. E o julgador imparcial? Deveria ser. Deveria ser. Na maioria das vezes não é. Dentro do mesmo órgão, com os interesses vinculados, fica difícil a gente, né? Entendeu? Ele substitui a cognição e o conhecimento judicial, tributário? Não. De cognição e conhecimento? Não. Hã? Não. Não? Tem certeza que não? Substitui ou não? Não. Nobres acadêmicos, nesta noite do dia 26 de fevereiro de 2016, Vossas Excelências, que deram esta opinião, sem receber nada por emitir essa opinião, né? Lógico, né? Pode ser sem recebimento, deram de livre e espontânea vontade, quero agradecer por isso, sem receber nada, estão inteiramente equivocados. O processo administrativo fiscal substitui, pelo menos em grande parte, o processo de conhecimento cognitivo
do direito tributário judicial. É grave o que eu estou lhe dizendo, mas é é algo que vem do império, poder de império. Substitui o quê? Substitui o processo tributário de conhecimento e cognitivo. Por quê, gente? Porque quando o fisco entra com ação judicial, eu falei em tese, né? Em grande parte, note que eu estou sendo cauteloso. Porque quando o fisco entra com ação judicial, ele já entra em que fase? Fase de execução. Então, o conhecimento quem deu e a cognição quem deu foi quem? Ele mesmo. E a mala? Ele mesmo, garoto. E a mala? Ele mesmo que deu. Tanto é que ele já deu, naquele caso que nós falamos anteriormente, que ele deu, o CARF, deu ganho de causa ao contribuinte, que tinha sofrido, olha só o caminho, vamos entender o caminho, um auto de infração fiscal, dizendo que ele deixou de pagar. Não é sonegar, ele se tornou inadimplente. Né? Inadimplente. Segundo, ele foi para o primeiro grau, porque tem um julgador do primeiro grau, que não é o órgão arrecadador, que não é a mesma coisa que o fiscal. Este confirmou o auto de infração fiscal. Chegou no colegiado, o colegiado modificou. Pode fazê-lo, colegiado? Pode. Até porque um auditor fiscal disse que sim, um outro julgador unitário também disse que sim, e ambos podem estar errados. E o colegiado é justamente para fazer o quê? Qual é o papel do colegiado? Reformar, revisar, rever, reanalisar, e pode fazê-lo. Nesse momento em que ele dá ganho de causa ao contribuinte, não gera a CDA. Então encerra-se aquela demanda contenciosa. Consequentemente, não há execução fiscal. Então ele substituiu o processo de conhecimento, de cognição do direito tributário judicial. Estou certo no que eu estou falando? As provas são claríssimas no que eu mostro a você. Tanto é que ele substituiu que teve mala. Teve mala porque era importante o julgamento. E o processo envolvia a bagatela de R$1 bilhão. Então teve que ter a mala. Esse caso aí, o Estado não tem, entendeu? O fisco, ele não tem condição nenhuma de entrar com a sua Agora, comprovado que houve algum vício, né? Comprovado, porque existe aí no terceiro grau de recurso, que é o recurso especial, né? Mas vamos agora para esse caso. Comprovadamente, na esfera administrativa ainda, existe mais um grau. Mas comprovado que houve uma fraude, que houve alguma coisa irregular, se anula aquele ato administrativo por um processo administrativo disciplinar, já seria um PAD, né? Concorda? Por um órgão superior, evidentemente, né? E tem esse outro julgamento dentro do CARF. Entendeu? Do primeiro grau para o segundo grau, a gente vai ver depois, é possível o reexame necessário. Ou seja, mesmo... No administrativo, Se houver perda por parte do fisco, o recurso automaticamente sobe para a instância superior. Gente, deu para dar uma visão do processo do PAF? Deu para dar uma visão legal? Pegaram legal? Pegou? Captou. Você pegou direitinho? Captou. E você, pegou direitinho? Tá legal. Vamos lá, diga, meu amigo. Esse PAD, então, seria tipo assim uma corregedoria. Tipo uma corregedoria. Porque aí teria que ser um órgão superior dentro da conjuntura, né? Porque aí é uma coisa até complexa. Porque, veja só, teria que ser um órgão, vamos supor, que esse CARF tenha sido estadual, teria que ser algo em Brasília, né? Algo em Brasília. Já para vir de cima para baixo, para uma espécie de corregedoria. Se houve algum vício naquela decisão administrativa, ela pode ser anulada e novo julgamento com outros julgadores do próprio Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, que seria o correto, né? Entendeu? Se há suspeição, eu já entendo que já seria o correto. Aí já há um inquérito policial, eu acredito que já poderia se anular, se houve alguma decisão benéfica, para que houvesse outra decisão, ou pelo menos uma apuração administrativa. Quer dizer, já há cabimento jurídico. Entendeu, gente? Deu para entender, gente? Perceber aí? Legal?
Aí prosseguindo aqui, a gente tem que aí eu na parte teórica, mas dando a vocês, quer dizer, ministrando uma matéria de fato prática para vocês entenderem. Certinho, gente? Aqui a gente tem que, na aplicação das normas que integram o direito material ou substancial, e o que é o direito material ou substancial, gente? Vamos lá? O direito material ou substancial, que é? Material. É aquele que... Previsto na norma cogente. Certinho? Ele é... Você foi meu aluno já não? A primeira vez? Você... Não, primeira vez. Parece com o meu. Veja só. Então você tem a norma cogente. Essa norma cogente, o que é no direito tributário? É um mandamento com consequências, né? Eu tenho que pagar tributo, tenho que saber o quanto eu tenho que pagar e em que prazo eu tenho que pagar. Concorda comigo? Norma cogente. Se eu pagar o tributo, essa norma é o quê? Ela se torna o quê, gente? Essa é efetiva? Se você pagar Ah. o tributo, Porque ela, na realidade, ela é em forma de sanção. então Paga imposto, né? Tem que pagar o imposto ICMS. Se eu pagar o preventivo, o que acontece com ela? ela não tem eficácia. Ela não tem eficácia. Se ele não tem eficácia, ela é o quê? Qual o conceito dela? Não tem validade, sei lá. Ela se torna estática, gente. Cara de paisagem. É igual que um ex-presidente da Finlândia está fazendo. Não é no Brasil, não. Cara de paisagem. Estática, parada. Não se movimenta. Não explica nada sobre o complexo em si. E o outro também, o outro fica nervoso. O outro fica nervoso. Agora de um filho, não sei lá. Mas vamos voltar aqui a tributar. Pode haver um erro do físico no cálculo. Na verdade, eu estava lendo um caso de uma importadora, né, imposto alfandegário, não sei muito bem, tem uma sigla lá que não sei o que significa. E nessa relação, ele consultou o fisco perguntando quanto deveria pagar de imposto por aquela transação, valor astronômico. E aí o que aconteceu? O fisco informou que ele deveria recolher 8% do valor daquele montante aos cofres, né, aos cofres do fisco. Só que ele se baseou numa lei antiga de 2001, salvo engano, não me recordo agora o número da lei, que deveria vir para a atualidade, que foi um caso de 2011. E depois que o cara pagou, liberou a mercadoria, ele declarou como fraude ao fisco e abriu um processo administrativo contra a empresa, impossibilitando as atividades. A empresa recorreu, eles negaram, né, em primeira instância no recurso, eles negaram. Quando finalizou, que eles, acho que manda para administrativa, alguma coisa assim, que nem recordo dele, eles entraram na justiça e a justiça suspendeu os efeitos, suspendeu a multa e mandou que eles cobrassem o que era devido do imposto, sendo que foi falha no sistema deles. Sim. Está correto? Corretíssimo. Por que está correto? Não, eu entendo também que seja correto. Por que está correto? E por que ele negou no começo? O fisco mesmo disse que não ia, que eles tinham que Porque pagar a o multa fisco mais defende quem? Ele próprio. Ele mesmo, amigo. Se eu for julgar minhas questões, eu vou defender quem? É verdade. Eu, na minha casa, eu vou julgar minhas questões. Aí boto ele para ser o julgador. É só telefonema. Uma malinha, né? É um E aí elevadorzinho, resolve ele tudo. importante, só O que fisco é a favor de você, ele não respeita muitas vezes a legalidade. Agora, por que o Poder Judiciário pode anular? Vamos lá, gente. Para mim, ele estava levado Porque vício. teve um vício mesmo. Teve o vício na origem, né? Sim, mas porque do poder, da competência, onde é que está a competência aí? Já que ele faz a função de conhecimento cognitiva de primeiro grau. Como é que o Poder Judiciário pode fazer isso? Qual é o fundamento jurídico? O evado de vício insanável está certo, está lá. Tudo bem, detectado, comprovado. Isso é uma matéria. Processual. Entendimento processual. Por que o Judiciário pode fazer isso? Porque o juiz manda e tem a caneta. Pronto. Pelo poder do juiz. É por isso? É por isso, gente? Não sei. Judiciário. Hã? É por conta do contencioso judiciário que é adotado pela Sim, o contencioso judiciário é uma... Por quê? Por que a competência?
porque é do ato. Você tem que entender que é processo isso. Se o físico tem poder de fazer o processo de conhecimento, o processo cognitivo de primeiro grau, como fez com ele lá, por que o judiciário tem esse poder? Porque tem uma norma que pode medir o cidadão não é o judiciário. É uns argumentos, mas eu quero saber a competência. Ele está dizendo o seguinte, que uma lesão ameaça a direito do direito constitucional poderá ser apreciada, poderá deixar de ser apreciada pelo Poder Judiciário. De excesso de poder, de feito com capeta. Sim, também isso é matéria também. Eu quero a competência. Por quê? Veja só, entenda bem o que eu estou falando. No momento mágico, momento G, não perde a atenção. Porque naquele momento G, você perder a atenção, já era. Você começar tudo de uma pessoa complicada, né? Concorda comigo? Concorda? Então, veja só, presta atenção. Presta atenção. O administrativo tem poder, em primeiro grau, de gerar um processo administrativo fiscal e tirar do judiciário esse poder de conhecimento e cognição em primeiro grau. Se ele fez errado, o administrativo, o judiciário pode intervir e modificar. Por quê? Com a competência. Porque vocês falaram aí, está tudo certo, mas é nível de matéria, direito material, né? Substancial. Eu quero saber instrumental processual. Ele foi provocado, não foi não? Sim, é material, provocado e provocado também. Isso é início instrumental, tá certo. Mas a essência, o ponto G, cadê o ponto G? O que é que o judiciário tem? Ele tem um poder de garantir a lei, de garantir a lei. Começou a chegar. Esse poder se reveste em quê? Qual o nome? Esse poder se reveste em uma decisão Que é? que é Olha lá o momento mágico agora. Que é? Chegou, que é. Olha o prazer chegando agora. Olha lá, ó. Aqui, ó. Prazer acadêmico, prazer acadêmico. Olha lá. Começa com J. Jurisdicional. Poder jurisdicional. Então vamos unificar. Poder de jurisdição. A última palavra começa com P. Não é nada nome feio. Poder de jurisdição Processual. Não. Eu pensei que você fosse embalar agora. Assim fica difícil, né? Quando não embala, o bom é você colocar e embalar, né? Colocar a pergunta e embalar, né? Agora mesmo, você ficar todo animado, né? Vamos lá? Hein? Poder de jurisdição começa com P, depois vem L. Pleno. Poder de jurisdição plena. O poder judiciário tem o poder de jurisdição plena, que se sobrepõe ao poder de cognição, de conhecimento administrativo, tributário do fisco, gente. Não interessa o que ele tenha feito, o poder judiciário é a última palavra, é quem diz o direito ao caso concreto. Por que ele diz o direito ao caso concreto? Porque ele tem um poder de jurisdição plena. Porque nós vamos ver aqui que o PAF, Processo Administrativo Fiscal, ele tem um misto de administrativo e de jurisdição. Jurisdicional. Mesmo que esse jurisdicional seja um híbrido, ou um caso atípico. Certo? Por que ele tem poder de jurisdição? Olha o caso do CARF aí. O CARF julgou a favor do contribuinte, né? Para anular o auto de infração. Certinho? O fisco pode ingressar na justiça? Pode. Mas se ele mesmo, no seu colegiado, julgou, inviabilizou. Então o fisco assumiu um processo de conhecimento, de cognição administrativo. Entendeu agora? E disse o quê? O contribuinte não deve mais nada. Então, em tese, lógico que existem várias teses, se não houvesse nenhum escândalo nem nada, estaria encerrado aquele auto de infração, não tendo mais nenhum ônus para o contribuinte. Deu para entender? Nada impede, nenhuma lesão, ameaça dele poderá deixar de ser apreciada pelo Poder Judiciário, que o fisco ingresse. Mas o juiz vai dizer, olha, se vocês mesmos julgarem na casa de vocês como favorável ao contribuinte, como é que você vem aqui pedir uma decisão contrária? Agora, já no caso que ele falou, não. Houve uma decisão em desfavor do contribuinte. E o contribuinte foi ao judiciário e o judiciário desfez. Gente, deu para entender? Ficou legal? Dominou mesmo a matéria? Claro, explicação dessa aí. Então, tá bem. Você tinha respondido, beleza, eu acordei aqui de você. Olha só.
Então, material ou substancial é a norma cogente. Instrumental ou processual é o direito dinâmico, quando ele entra em ação. E quando ele entra em ação, evidentemente que a gente tem alguma querela, algum problema, alguma discussão. Porque se não houver discussão nenhuma, está tudo beleza. Mas se houver discussão, nós temos instrumental ou processual. Faz o direito andar, quebrando sua inércia e tornando-se dinâmico por excelência. Assim, a autoridade da administração tributária, vírgula, e alguns atos devem ser praticados de forma ordenada e com a observância de certas formalidades. Assim, deve ser respeitado, dentro do processo administrativo fiscal, a ampla defesa e o devido processo legal. Como é isso, gente? Vamos lá? Ampla defesa, uma mala. Devido processo legal, duas. Não é não? Ampla defesa, um lavatório de 35 mil. Devido processo legal, um elevador. Então já tem tudo comprovado, não é não, gente? O que é que significa isso? Ampla defesa devido processo legal. Porque se isso também for ferido na esfera administrativa, você comprovar na justiça, você pode ter novamente a intervenção do Poder Judiciário junto do PAF, processo administrativo fiscal, mesmo que ele faça a coisa julgada administrativamente, certo? Entre aspas, coisa julgada entre aspas, né? Uma ficção de coisa julgada, a coisa julgada se dá, em essência, no Poder Judiciário, né? Então, nesse caso aqui, nós temos que o processo administrativo fiscal, o PAF, ele pode ter jurisdição, não jurisdição plena, ele não tem jurisdição plena, mas ele é uma espécie de jurisdição atípica. Mas, por exemplo, segue no caso do CARF, que o contribuinte ficaria isento. Teria, entre aspas, depois de certo tempo, feito coisa julgada para o contribuinte, né? Passado certo tempo, sem ninguém abrir inquérito nem nada, aquela mala surtiria o efeito, foi ideia que eles tiveram. Mas aí, nesse caso, se... Eu dou 100 milhões e evito de pagar 1 bilhão. Economizei 900 milhões, tá bom? Tá bom, tá bom. Se não for Dá descoberto, para comprar um. Se não for descoberto. Se for descoberto, vai gastar mais 100 milhões como advogado. Vamos lá. Aí o que acontece, gente? O que é que significa ampla defesa e o devido processo legal? a ampla defesa é o que o órgão de julgamento segue para o contribuinte, no caso. Ele tem lá todo o álibi para poder realizar sua defesa com relação ao crédito tributário. E o devido processo legal, o processo vai ter que seguir por trâmite legal. Outro trâmite legal. Inclusive com a permissão de que ele possa subir para o segundo grau. Para o CARF, no caso da Receita Federal. Certinho, gente? Então, esses princípios não podem ser violados. Agora, a pergunta a vocês. Pode correr paralelo um processo no PAF? Quando eu falar PAF, você sabe o que é para ele que vai falar. Processo administrativo fiscal e um processo na justiça. Pode. Paralelo? Pode? Quem acha que pode levantar? Para aí que não. Levanta, Professor Martins pode. Pode? Você veio na aula passada, não foi? Pode ou não pode? Você pode entrar com mandado de segurança preventivo, pode ser uma anulatória. Pode? Você acha que pode ou não? Depois da aula passada, todo mundo ouviu, pode. Eu dei uma dica, tá vendo? Senhores acadêmicos, nobres doutos, aqueles que levantaram a mão nessa noite, de forma espontânea, sem amá-la, sem nada, estão absolutamente, inteiramente corretos. É possível sim. Por quê? Por que é possível? Vamos lá, gente. Por quê? Quem levantou mais responde. Puxado ainda, né? Ninguém pode pedir A acesso mulher tem judicial. 3 dias trabalhando, aí tá nervoso. Por quê, gente? Porque o Poder Judiciário tem o quê? Jurisdição plena! Nenhuma ameaça ou lesão a direito poderá deixar de ser apreciada pelo Poder Judiciário. Então esse PAF aqui é um processo, mas acima está o Judiciário. Se você quiser, paralelamente, como ele falou, ajuizar uma ação anulatória de débito fiscal ou mandado de segurança, seja preventivo ou não, por algum descumprimento de uma ampla defesa devido ao processo legal, poderá fazê-lo. Você poderá fazê-lo. Incorre 2 processos paralelos. Qual dos processos vale mais? Uma decisão do PAF é de uma maneira, a da Justiça é outra. Qual dos 2 vale mais? Agora! Nesse momento vale. Hein? Judiciário. Muito bem, é do Judiciário mesmo, nós aqui. Parabéns pela assertiva. Martins, Diga, meu querido. pela
Vocês são baratos, eu gostei, muito boa. Hoje foi bom, vamos lá. Já tem um estolzinho para o Diga aí. Olha lá, gente, a pergunta do colega é importante, ó. A pergunta do colega é importante. Pseudo coisa julgada, porque na realidade, em essência jurídica, quem faz coisa julgada é o Poder Judiciário. Mas o PAF, como ele tem uma jurisdição atípica, né, que não é plena, mas que também funciona, aquele negócio de Denorex parece, mas não é. Mas se você vê a pessoa, né? O dia o rapaz passando, todo dia passava comigo, cumprimentar, patorear, eu pensava que era advogado. Aí um dia eu falei, um colega advogado, ele disse, não, eu sou juiz arbitral. Então, nesse caso, Ele parecia ser advogado, tinha todas as ferramentas de advogado, mas ele na realidade é nada, ele faz em top porque ele é juiz arbitral, não é advogado, entendeu, gente? Tá certo? Mas diga lá, vá. significaria então que no processo administrativo não há prescrição? Não, aí veja só, existe uma suspensão da prescrição. Gente, a pergunta dele foi boa. Existe uma suspensão da prescrição. Ela corre até certo momento e ela suspende, concorda comigo? Mas ela depois volta a fluir também. Por exemplo, no processo, não sei dar o nome, né? Daquela companhia de 1 bilhão está sendo investigado. Imaginemos se não tivesse nada investigado. Tudo na moita. Fazer as coisas na moita é uma boa, na moita. Esse cara do Rio Barbosa mesmo é acostumado, foi correr na boia. Você sai para jantar com gente rica, você não fala alto, entendeu? Que fala, não. Entendeu, não é? Só a pessoa. O que acontece? Só a pessoa. Então acontece. Se ninguém tivesse feito nada, se não tivesse mexido nesse ambiente, o que ia acontecer daqui a 10 anos? Que o carro deu a decisão. A decisão do carro suspende a prescrição. Mas ela começa a fluir de novo, ela ficar suspensa a vida toda. Concorda comigo? Raciocínio jurídico lógico. Daqui a 10 anos, 15 anos, hipoteticamente. Decadência. Você não podia fazer mais nada. Porque aquela decisão de jurisdição atípica Fez coisa julgada. fez coisa julgada. É lindo, não é bonito isso? Vai estudar hoje a noite toda, ficar pensando nisso. Não, fez coisa julgada. Mas, no meio do caminho, apareceu um japonês. E a coisa pegou. E ali é O barril. japonês corre É de escuro. escuro, hein? Isso é quentinho. Ali é barril, aquilo O ali. japonês corre de escuro. E aí, meu velho? Aí Foi lá o juiz deu ordem, aí o negócio pegou e agora o inquérito vai correr e o negócio vai embolar. Porque eu acredito que seja uma das primeiras vezes no Brasil, eu não tenho essa informação para prestar a vocês de forma fidedigna, né? Mas eu acredito que é a primeira vez que um órgão como o CARF, a gente nunca ouviu falar. Né? Ouviu sim, mas coisa mais leve, né? Mas assim, pesado que o órgão como o CARF esteja envolvido com um negócio desse. De qualquer maneira, a Lava Jato tem Zelosa tem contribuído pelo menos para o país se tornar Mas maior. para mim, eu vou puxar É que tem um pouco assim, até mesmo de arbitrariedade nesse momento, mas depois as coisas vão se acomodar mais um pouco, né? Até porque o cidadão também tem que se acomodar, as pessoas, né? Porque a pessoa está fazendo muita coisa muito, está terrível, não está envolvendo muito dinheiro, e dinheiro da nação, dinheiro nosso, não é verdade? Dinheiro tributário nosso. Então o que acontece? A partir desse momento eu nunca vi uma notícia tão grande envolvendo um CAF assim. Realmente é uma coisa forte. Né? Tanto é que muita gente não sabia nem o que é o CAF. Porque o órgão fica lá no cantinho, quietinho, ó. só recebendo. Só as malinhas. Tudo resolvido, entendeu, amigo? Concorda comigo? Vamos lá. E tem gente que tem esquema lá, né? Não adianta chegar eu, cara dura lá, bico seco resolve a coisa, conversar lá. Eu bato em mesa, não, pode estar, Não pode, tem que ter uma malinha. sem mala, negativo, né? Voltando aqui. Mas de qualquer maneira, é uma mudança. Agora aí a gente vai ver o que ele falou. Qual é o órgão superior na administração que poderá abrir um processo administrativo disciplinar para cassar essa decisão. Vai ser uma coisa, vai precisar até de um recurso, no meu modo de ver, os chamados recursos de terceiro grau, que são lá para o Brasil. Certinho, gente? A gente vai ver também esses recursos. Então, assegurado aos contribuintes todos os direitos e garantias constitucionais expressos no artigo 5º da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Daí surge, gente, toda vez que vocês estiverem escrevendo um artigo científico, alguma coisa acadêmica, vocês utilizam CRFB-1988, certinho?
Quando você tiver exame da ordem, CF 88 já serve. Porque eu fui CR 88 no mestrado que eu fiz e tirei 9,5 e perguntei ao professor depois por quê. Ele disse, não, porque CF 88, você está falando de Constituição Federal de 88. Mas de que país? Então, academicamente, você utiliza a Constituição Só tirou da República Federativa do Brasil de 1988. Só tirou 9,5. Só tirei 9,5. Queria tirar 10.